estava conversando com o Coronel Laranjeira aqui agora nos bastidores e eu fiquei muito curioso com a história e trajetória de vida, né, do Coronel Laranjeira. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito do início da carreira do Coronel. Coronel, o senhor sentou praça na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, até Terra, em que ano? Eu assentei praça no mês de julho de 1965. Fui soldado durante o curso, mas no final do curso, quando eu estava me formando na condição de soldado, eu fiz o concurso para a Escola de Formação da Escola e passei. E, na verdade, eu fui soldado só no quartel, não queria ser soldado na rua, no meu tempo. Mas essa experiência foi muito importante. O fato de eu ter sido soldado me deu uma noção muito mais, vamos dizer assim, mais sólida em termos da hierarquia, da disciplina, de como um soldado da PM é tratado e como deveria ser tratado. Então foi importante para mim passar por esse período na condição de soldado. Eu pude fazer uma avaliação muito profunda e pude também me corrigir depois de sair oficial, depois de formado. Eu pude olhar para o soldado sempre como se eu fosse um deles, está entendendo? Então foi muito importante. Acho até que é muito importante que o próprio cadete tivesse uma experiência de soldado antes de ir para a tropa, antes de saber o que a tropa faz, está entendendo? A condição de soldado, ela é realmente importantíssima, porque é o soldado que defende a gente na rua, a maioria deles, né? Mas eles, às vezes, não são bem compreendidos. Não são, às vezes, bem tratados. Eu mesmo fui trancado no xadrez 2 vezes. Quando eu comandei o 9º Batalhão, em 89, a primeira coisa que eu fiz foi derrubar o xadrez. O soldado derrubou o xadrez, não foi o coronel, foi o soldado que derrubou o xadrez. Porque eu não gostei do xadrez. Eu fui trancado no xadrez 2 vezes e eu estava certo. Eu fui trancado injustamente. Então eu pude ver o quanto o xadrez é injusto para o nosso PM, para o nosso soldado. Acho que o xadrez não deveria existir em lugar nenhum na PM, entendeu? E eu espero que agora esteja assim. Não sei, a minha parte eu fiz. Primeiro quartel que eu assumi, eu derrubei o xadrez. Então, para mim, ser soldado foi importante, inclusive por isso, tá entendendo? Porque eu pude, com certeza, absorver esse ensinamento de soldado dentro sempre o seguinte, eu ficava dentro da PM de baixo para cima. Depois eu pude ver a PM de cima para baixo. Isso é importante porque eu pude avaliar nas duas situações. E tomei minhas providências como coronel, como oficial, no sentido de acabar com aquilo que não servia para o soldado. E foi o caso do xadrez do 9º Batalhão, foi o primeiro xadrez que foi derrubado na PM. Isso aí, Coronel. E com toda essa dedicação à corporação, no bem-estar da tropa, o senhor chegou a ser político, não foi? Depois que eu saí do 9º Batalhão, o meu sonho era realmente me colocar num sítio que eu tinha lá em Papucaia e passar a estudar, voltar a estudar a língua portuguesa e passar a escrever. E eu fiz isso. Só que, nesse período, eu acabei sendo convidado a disputar uma eleição de deputado estadual, me candidatei, que eu gosto também de política, sempre gostei, e ganhei a eleição. Fui deputado na legislatura de 91 a 94, fiz o que pude, né? Foi no governo Brizola, não foi fácil, era uma espécie de alvo, até porque quando eu comandei o 9º, eu dei um grande prejuízo para a criminalidade na área do 9º, essa condição de deputado no governo Brizola. Eu superei, foi tudo, foi mais uma experiência, e agora eu pretendo novamente insistir nisso, porque alguém precisa defender a tropa da PM, principalmente os soldados, que é a maioria, e depois os graduados também, entendeu? São os que mais trabalham na linha de frente, entendeu? Então eu penso sempre que há necessidade de defender, por isso nós estamos criando aqui a federação, nós queremos exatamente pela federação criar um mecanismo forte, político, para defender a nossa condição de veterano, de pensionista e também de soldado da ativa, entendeu? A federação alcança o pessoal da ativa, isso que é importante. Nós vamos formar um bloco único, entendeu? Para pressionar governos e conseguir melhorias para a família policial militar. Essa é a ideia. Correto, Coronel. Como o senhor falou, na Polícia Militar o senhor teve grandes ocorrências,
A ocorrência aí que foi muito comentada aí, que hoje o Tenente Cerqueira se encontra aqui presente também na reunião. E na política o senhor também contribuiu com o bem-estar da Polícia Militar, da corporação, com alguns projetos, não foi, coronel? Realmente eu tive chance, apesar do governo Brizola não era tão favorável assim, eu tive chance de criar uma lei importante para o PM, para o bombeiro, que é exatamente a lei do porte de arma fora do serviço. O PM e o bombeiro, às vezes, eram presos fora do serviço porque estavam andando armados, um absurdo. Mas havia isso. Eu consegui fazer uma lei e consegui transformar, todas as identidades na época do bombeiro e da PM foram trocadas essas identidades para constar a lei que dava segurança total, segurança jurídica total, a que o PM e o bombeiro pudessem andar armados fora do serviço. Essa foi uma boa lei. Eu acho que depois do Estatuto de Desarmamento até contribuiu de certa maneira para facilitar, mas no início foi a minha lei que inspirou quem estava lá nessa política do Estatuto de Desarmamento. Essa foi uma lei importante. A outra também que foi importante foi uma emenda à Constituição. Antigamente só podia acumular cargo e emprego médico e professor. Eu fui extinguir esse direito aos profissionais de saúde, militares estaduais, quer dizer, bombeiro e PM. Eles passaram a acumular cargo e emprego na área da saúde, já para emenda número 5. Foi uma coisa importante também. Depois, eu tive dificuldade de tocar o barco, porque foi o período, aquele período que eu fui deputado, foi o período que houve a chacina de brigada-geral. E eu passei a defender a inocência de muitos PM. É claro que eu desagradei o sistema, deixei o sistema com raiva disso, porque eles estavam inventando culpados por aquela chacina. Eu estava exatamente trabalhando na ideia de que eles estavam inventando culpados e denunciando isso. Eu paguei o preço, mas paguei, eu me dou hoje como satisfeito, sabe? Porque eu provei a inocência de muitos ali, que hoje voltaram para a PM e estão muito bem, já aposentados, tudo bem. Então eu fiz a minha parte, está entendendo? Me sacrifiquei, mas não me arrependo. Eu acho que o papel do político militar estadual tem que ser institucional. Ele tem que cuidar só da carreira, porque cuidando da carreira, melhorando a vida do homem, do PM, que ele vai prestar um serviço melhor também à sociedade. Eu penso nisso. Eu acho que primeiro tem que investir na pessoa e depois no social. Por isso eu acho importante que o PM também, o bombeiro, seja um político. Precisa ser candidato e tudo mais. Tá? Porque eles vão se candidatar e vão lutar pelos companheiros para melhorar a vida deles. Melhorando a vida deles, melhora o desempenho deles. E melhorando o desempenho deles, melhora a questão da criminalidade por ser da sociedade, que está muito difícil. Correto. Esse é o Coronel Laranjeiras, que muitos ouvem falar, mas não conhece uma parte da história dele. Quem estiver vendo esse vídeo, obviamente, vai ter a oportunidade de conhecer algumas coisas que foi iniciativa do Coronel Laranjeira, como derrubar o xadrez, como a lei do porte de arma na carteira, quer dizer, ser consignado, e coisas que muita gente não sabe, e que essa iniciativa foi do Coronel Laranjeira, que tem tradição na Polícia Militar. Eu procuro participar da política e acho que todo PM ele tem que ter uma parte dele também de participação na política. Ele precisa ter. O PM não tem voz, ele não pode falar, a instituição não permite, a hierarquia não permitem, mas eu acho que ele precisa de uma voz na política. Infelizmente hoje, há muita gente já pensando nisso, alguns já estão candidatando. Eu acho importantíssimo isso, que os companheiros comecem a acreditar neles próprios e se candidatem. Eu sou a favor de que muitos se candidatem, entendeu? Mas eu, particularmente, eu estou me candidatando agora, mas pensando sempre na federação. Todo o meu mandato vai ser voltado para o crescimento e evolução da federação, para que um dia realmente a gente possa falar assim, juntos nós somos fortes, porque só existe maneira de ser forte quando a gente consegue ficar junto. E essa maneira, por enquanto, essa dispersão dos PMs em grupos de interesses diferentes, não está permitindo para que juntos realmente sejamos fortes, todos nós, está entendendo? Todos nós, bombeiros, PMs e pensionistas, federados. Se dia que nós formos federados, nós vamos ganhar todas na política, nós vamos pressionar governo e teremos condições para isso, para dar uma vida melhor
para a classe policial militar, militar estadual, bombeiros e PM. Essa é a ideia, tá entendendo? Que a gente tem que desenvolver, porque a federação vai funcionar dia e noite, 24 horas do dia, o ano inteiro, e vai sempre existir. É isso que me interessa. Realmente eu estou empenhado na federação e quero que o meu mandato lá na se ocorrer seja destinado a um trabalho muito forte para criar uma federação forte também, e nós aí passaremos a ser, passaremos a dizer a frase que todo mundo diz aí: juntos somos fortes. Mas na verdade nós somos desunidos e fracos. Essa é a verdade. Então, isso aqui é a mensagem do nosso pré-candidato a deputado federal, Coronel Laranjeira.